Oi, eu sou a Gabi Ometo, escritora de fantasia e uma leitora que está tentando desesperadamente voltar a ser voraz. Estamos em mais um Diário de uma Escritora, onde eu venho aqui contando meus altos e baixos, minhas peripécias de ser uma escritora independente aqui no Brasil. E a gente tá vindo aqui, cara, de 2 meses aqui que praticamente muda tudo a cada semana. Já veio férias de repente, veio imprevistos da vida, veio demissão, veio doença e o melhor de todos, veio praia. Ai, saudade. Faz 2 dias que eu voltei, mas que saudade. E esse mês, gente, é o mês de tentar criar uma rotina. Achei aqui um trampinho pra me ajudar, pra manter aqui, falar a verdade, pra investir nos meus livros. E eu espero que nesse mês seja um pouco mais calmo, sem tantas reviravoltas, pra eu criar uma rotina e ter fogo nos olhos para cumprir as minhas metas, porque está tudo atrasado. E um ponto que agora que eu reparei, gente, eu vou gravar todos os vídeos assim, a minha unha está devastada, horrível, assim, ó, sobreviveu à praia, tá aqui, ó, horrível, e eu esqueci de pintar. Então, vamos seguir assim, gente, vida real. Mas vamos às metas, começando pela mais simples, em quesito de explicação, não de efetuar, mas é a meta de escrita, super atrasada. Vou tentar compensar os 2 meses, porque eu estava planejando o quê? Terminar a história em setembro, esse mês. Vai rolar? Não tenho a mínima ideia. E a meta é escrever 19.000 palavras. Vou conseguir? Não sei, porque eu já comecei atrasada, porque hoje é o dia 2, eu escrevi no dia 1, vocês me perguntam? Não, eu não fiz nada no dia 1 porque eu estava cansada da praia. Vou ser sincera, gente, 650 palavras por dia. Levando em conta que estou desempregada, é possível. E outra coisa que, gente, que eu não terminei e era pra ter terminado em julho, depois eu joguei para agosto e agora eu joguei para setembro, é a escaleta do meu livro. Porque por enquanto, né, eu tô sempre falando que vai passar dos 40 capítulos e de fato vai, mas eu não sei quanto. Então, eu não terminei a escaleta e eu preciso terminar ela urgentemente escrevendo. Eu já passei, já entrei no 3º ato, na verdade, tivemos uma grande revelação dos personagens, porque os leitores já vão saber essa revelação, porque é meio óbvia. E cara, gente, é só sentar, colocar alguma coisinha pra mim assistir e fazer, mas falta tempo. E agora, gente, vamos para a parte mais dificilzinho de explicar, mas mais fácil de produzir, que é a parte da revisão. Não teve jeito, gente. Eu tive que estender a meta da revisão. Não teve jeito, não ia dar. Eu ia ter que revisar 20 páginas por dia e olhe lá. E aquela coisa, se eu fosse revisar tudo isso, no final eu ia estar revisando igual a minha bunda. Então, eu prefiro dar alguns passinhos pra trás pra fazer um trabalho bom. Então, eu pretendo, nos primeiros 15 dias desse mês, revisar e terminar essa revisão da Princesa, livro 1. E fazer o capítulo que eu deixei pra trás, porque eu esqueci dele. Acho que eu vou começar hoje, inclusive. Eu fiz, tipo, um pequeno cronograma, porque não vai ser um capítulo muito longo. Vai ser um capítulo bem curtinho, porque esse tipo de capítulo que eu tô escrevendo, geralmente, é umas 3 páginas. Então, acho que eu consigo diluir ele ao longo da semana, pra não ficar muito pesado, pra não encurtar minhas outras tarefas. Então, acho que eu consigo. E depois de pronto, esse livro vai para a revisão crítica e eu não quero pensar no preço porque esse livro está gigante. E eu tenho, tá separado, tá, gente? Não se preocupem. Eu ia falar que eu tenho dinheiro para publicar o primeiro livro, mas eu não tenho. Eu tenho dinheiro para revisão crítica por enquanto e eu estou juntando para revisão gramatical. No pior dos casos, o livro não vai ter capa. O livro não vai ter capa. O livro vai ter uma capa mais simples, não vai ter mapa. Mas assim, eu ainda não bati martelo de como vai ser. Eu tô focando primeiro em produzir essa história. E depois a gente vai pensar em publicar ela, mas o importante é que o dinheiro da revisão crítica está garantido, guardadinho. Ninguém toca nesse dinheiro. E, né, no restante do mês eu não vou ter nenhum livro da Rose pra revisar. O que significa que eu passo pra próxima série. Então, eu vou começar a revisar o livro 2, que é o livro da Ailey. E, aliás, eu estou em dúvida entre mudar o nome dela. Mas não, tipo, mudar. Eu acho que Aileen fica mais legal. Então, aí vocês me perguntam, nossa, que mudança, não é mesmo? E um ponto importante, como eu tive que estender o prazo da revisão da Princesa livro 1, eu tive que encurtar o da Princesa livro 2, então eu aumentei uma página de revisão. Então eu planejo revisar 6 páginas por dia desse livro. Eu sei que a primeira revisão geralmente eu não consigo ser tão rápida, porém, por favor, que vocês não estejam ouvindo a serra do meu vizinho. No caso do livro 1, gente, ele precisava de uma revisão mais profunda porque ele estava em primeira pessoa e era terceira pessoa. Já o livro da Ailey,
ele não tem isso. Então, eu acredito que ele vai estar bem melhor escrito, então não vai precisar de mudanças gigantescas como foi o primeiro livro. Então, eu acho que eu consigo. Na verdade, aumentar uma página diminuiu bastante o tempo que eu estimei que eu ia levar. Mas eu não mexi em mais nada da programação. Eu falei, beleza, tenho dias a mais ali, se caso atrasar, que pra mim é maravilhoso, porque sempre eu atraso, não é mesmo? Novidade será um dia que eu falar, gente, está tudo em dia. Nesse dia, talvez, chova muito, o mundo acabe, porque isso é uma coisa quase impossível. Dias se passaram desde a última gravação, muitos dias, muito mesmo. E eu ainda não defini um dia, eu acho que eu vou voltar pra quarta, não sei ainda. Mas a questão é que eu tô sempre tipo, tal dia eu gravo. Aí chega esse tal dia e falo, amanhã, né? Amanhã eu gravo. E aí acabou que passou mais de uma semana. E eu ainda não fiz. Tô ainda na luta de tentar criar uma rotina, tô tentando acordar mais cedo, mas o meu corpo se recusa a levantar da cama antes das 9. E isso é um problema. Onde tá dando certo é na revisão. Finalmente terminei a revisão da Princesa Livro 1. Ficou uma graça, já tá indo pra revisão crítica, o que significa que eu estou livre para dar o próximo passo na série. E eu comecei já a revisar o livro 2. Eu já tô na página 25, já é um bom tanto. Gente, eu estou surpresa que a história tá boa. Mas assim, muito boa. Vocês não estão entendendo o nível de qualidade que tá. Comparando os dois livros da princesa, é como se já tivesse feito a revisão 1 e eu estou fazendo a 2. Eu estou assustada. Tudo bem que esses dois livros, eles tiveram um gap de 1 ano, literalmente. Eu comecei a escrever Princesa Livro 1 em 2023, terminei em junho, escrevi ali uns 2 livros no meio delas, e depois eu voltei a escrever o livro 2, então talvez isso tenha se refletido. Mas eu sinto que isso não vai se perpetuar. Por quê? O que aconteceu no livro 2, Gabriela, vocês me perguntam? Eu comecei a trabalhar. Então vai ter ali, pelas minhas contas, a partir da página 50, mais ou menos, o momento onde eu estava escrevendo no celular. E eu não tenho ideia de como está. Mas nessas 50 páginas que eu escrevi no computador, naquele ritmo delicioso de tô iniciando um livro. Eu sei que muita gente não gosta de início de livro. Eu amo, que parece que tudo vai dar certo. Depois, assim, aí as coisas parecem que não vai. Mas faz parte. Então, eu vou aproveitar e adiantar bem pra quando essas partes chegarem, necessitarem de uma reescrita maior, o que eu estou achando que vão precisar, eu já adiantei bastante coisa. Mas, enquanto esse momento não chegar, e eu nem sei se vai chegar, eu posso estar fazendo drama à toa, eu vou ficar aqui feliz com a qualidade superior dessa história. Sem brincadeira, gente, eu poderia cortar uma revisão porque ela tá muito boa. O que me leva a pensar, tipo, que escrever no celular não foi a melhor das ideias, porque eu não preciso ler pra saber que não tinha aquela qualidade. Agora, a escrita, gente. Tá uma vergonha, eu não tô produtiva, eu não tô conseguindo sentar e escrever, o que é estranho, porque eu ia falar estranho porque é o final do livro, mas os últimos finais de livro que eu tive também sofri. Sabe quando você senta, escreve, passa aquele tempo se dedicando e você sente que você escreveu já umas 1000 palavras e você tá super feliz. E aí você vai contabilizar e você descobre que você escreveu 200. Foi literalmente isso que aconteceu. Tipo, eu escrevo um dia, não escrevo 2, aí eu escrevo de novo, não escrevo 3. Então está tendo que mudar porque, gente, eu estou na reta final. Eu quero acabar esse livro. Vai ter um conto ainda. Eu deixei uma promessa em aberto no livro da Princesa 1 e eu achei que seria legal escrever um conto sobre isso. Estou aprendendo com a Thais Lopes. Então eu vou terminar livro 3, vou partir pra esse conto que ele é bem curtinho. Se tiver 4 capítulos vai ser muito. Então não vai demorar muito pra escrever. E depois finalmente partir pra minha série nova, que eu acredito que eu vou começar, se tudo der certo, se os astros se alinharem, em outubro. Mas eu já tô achando que vai ser novembro. Mas, pelo menos, depois de todo esse drama, confusão e gritaria, eu finalmente sei quanto falta pra terminar. Atualmente eu tô no capítulo 34 e ele tem no total 42, gente. A escaleta saiu do controle. Por que eu digo isso? Porque eu estava escrevendo, era um capítulo, de repente ele virou 2, e de repente tinha um capítulo entre eles, porque eu achei que tava um salto temporal. Eu falei, meu Deus, isso vai virar gigantesco, eu vou partir, sei lá, chegando nos 50 capítulos. E eu tava escrevendo um capítulo bonitinho. Aí eu parei, olhei pra ele e falei, esse é o penúltimo capítulo? Literalmente, gente, eu tava escrevendo uma cena super fofinha e de repente eu percebi que meus personagens estavam se acertando e não tinham mais conflitos, eu resolvi todos. E o próximo capítulo era os lows, os refrescos. Eu falei, meu Deus. Gente, sem controle total. Nesse mesmo dia que eu já tava empenhada, já fiz a escaleta do conto. Eu acho que falta só um capítulo pra mim terminar, porque eu precisava me inspirar pro próximo capítulo. Eu acho que eu vou deixar ele pra fazer um pouquinho mais perto de quando eu for escrever, mas enquanto isso, eu vou me dedicar, finalmente, à minha nova série. Tá ouvindo esse som?
É o som da minha vida finalmente entrando em uma rotina, num ritmo que eu gosto, o que significa que a qualquer momento tudo vai mudar, porque é assim que tá acontecendo nos últimos meses. E dessa vez, gente, voltei a estar sentada, porque, gente, é mais fácil enquadrar, tem um espelho ali, eu tô vendo se tá cortando a minha cabeça, se não tá. É mais prático, então por mais que eu goste de andar livre, leve, solta, eu só vou fazer isso quando eu tiver uma estante atrás de mim, que é mais fácil enquadrar tudo. Porque aqui é uma parede, então fica um pouco difícil me encontrar certinho. Por isso que os últimos vídeos estão saindo com a minha testa aqui, ó, que eu mexi na câmera sem querer e eu não vi. Mas, gente, voltando ao assunto da minha vida de escritora, 50% tá andando, né? 50% a gente tem que ser positiva. A revisão está indo maravilhosamente e ela tá adiantada. Ai, que emoção! Eu queria dizer que capítulo eu tô, mas eu acho que eu tô... Não lembro. Eu tô no 12? No 13? Mais ou menos aí, mas é um bom tanto adiantada. Ai, que muito orgulhosa. Eu entrei na fase já da época que eu tava escrevendo no celular. E... tá bom. Eu estou surpresa. Ai, tem umas frases que eu tô olhando e falei, meu Deus, gente, o que o corretor escreveu aqui? Porque eu não fui. Tem umas frases meio tortinha que eu tive que reescrever? Sim. Aquelas frases assim que eu tive que parar e pensar, o que será que eu estava tentando escrever e o corretor corrigiu? Mas, gente, eu vou falar pra vocês. Tá bom. Claro que ele precisa de mais mudanças do que no início, que era só, ai, olha só, eu errei uma letrinha aqui, olha, talvez se eu colocar uma informação fique melhor. Ou o famoso, nossa, pensei numa ideia lá no capítulo 32, lá pro 1. São coisas que acontecem normalmente na nossa vida, mas... tá bom. Princesa livro 2, ele está bom. E eu acho que eu tenho que explicar um pouquinho por que eu tô achando isso. Essa é uma parte que eu tava escrevendo no celular. E o último livro que eu estava escrevendo no celular, eu sentia que ele estava uma bosta, praticamente. Eu acho que, em parte, ele ainda tá um pouquinho, mesmo eu não escrevendo mais no celular. Mas vocês me perguntem agora, nesse momento, qual é a diferença do livro 2 pro livro 3 e por que, né, você acha que um tá bem escrito e o outro não. Eu ainda tinha força de viver, o outro, não. Então eu tenho um pouquinho de medo de como vai estar o finalzinho de Princesa 2. Porque eu terminei ele em janeiro, fevereiro, mais ou menos. E ali, gente, as minhas forças já estavam começando a ir embora. É isso, gente. Eu ainda tô me recuperando de... Aliás, eu tenho que pesquisar que talvez, assim, não sei, gente. Eu não sei como eu não tive um burnout. O que talvez eu tenha tendo, entendeu? Por isso que eu não sei. Não tô tentando me autodiagnosticar. Mas não tá normal, sabe? Por exemplo, eu sei que o início do livro 3, ele vai estar bom por 2 motivos. Motivo 1, escrevi em casa. Motivo 2, geralmente eu tenho mais fôlego. Eu tiro inspiração de onde não tem pra inícios de livro, porque eles me animam. E, cara, eu vejo o final de Princesa 3, que eu estou escrevendo em casa, pós-trabalho. E aí eu olho pra a Princesa 2, que está... Que em teoria era pra estar... eu ia falar pior, mas não é que pior. Menos amadurecido, né? Já que é uma escrita e a gente tá sempre crescendo. E eu vejo que não, que Princesa 2 parece, aos meus olhos, estar melhor que o livro 3. Pode ser que, na hora que eu for revisar o livro 3, eu falo, ai meu Deus, gente, ele tá incrível. Pode ser, pode de fato ser. Mas, outra trilogiazinha complicada, né? E, tirando o livro 1, né? Porque decidi mudar o ponto de vista no meio da história foi o quê? Culpa minha. Mas o 2 e o 3, gente, foi uma luta fazer eles saírem, tá? Principalmente o 2. Cara, teve um momento que eu falei, gente, esse livro nunca vai acabar. E é o mesmo que eu tô sentindo com o livro 3. Eu tô na reta final dele. Acho que falta... Eu tô no capítulo 5, 35, ele vai até o 42. Então, faltam 7 capítulos. Tá acabando, mas eu... Cara, não tá fluindo, sabe? Eu ainda tô naquela sensação de que eu tenho que me forçar a escrever. Então, não tá muito legal. Eu adiantei novamente a minha meta. Eu quero terminar esse livro agora em outubro. Porque eu me matar em setembro não ia dar certo. Então, eu acabei estendendo um pouquinho mais. Porque o conto, gente, o conto vai ser rápido. O conto não precisa de 1 mês pra escrever igual eu tava planejando. Fui um pouco megalomaníaca. Mas agora, gente, vamos falar sobre a brisa da minha vida, que é estar fazendo um novo mundo
pra minha história. Vão ser 5/6 livros nesse mundo, só que o sexto é um prequel, então meio que o mundo não é esse mundo, porque ele vai acontecer muito antes. E eu estou extremamente animada. Esse mundo eu quero que tenha coisas que eu nunca fiz, tipo, coisas muito diferentes. Coisas... Não sei, gente, eu tô deixando a minha imaginação voar. Sim, não estou prendendo ela de maneira nenhuma. Tô sendo uma pessoa feliz. E, gente, vai ter céu diferente, vai ter tempo diferente. Já criei o mapa e agora eu estou entre fazer algumas pesquisas e fazer personagens. Eu amo de todo o coração criar mundo. Eu não gosto de criar ficha de personagem, então eu vou meio que intercalando. Tá sendo muito legal, porque eu tô escrevendo de boa e de repente falo... Eu preciso ambientar essa coisa aqui. Aí já tem uma cena de livro. Ai, tá muito bom. Então, tô fazendo feliz, exceto os momentos em que eu surto, porque a minha ideia, na minha cabeça, ela é um grande novelo de lã embolado e eu não sei qual fio é pra puxar e pra começar a desembramar tudo que tá na minha cabeça. Então, às vezes eu falo um pouquinho de personagem. Eu vou criar um mapa. Não, eu preciso criar o céu. Eu preciso criar a história desse... Então, eu tô meio, às vezes, assim, surtada, porém feliz. Então, gente, eu terminei o livro. Não foi uma vergonha. Faltam só 6 capítulos. Eu acho que eu escrevi umas 7.000 palavras esse mês. Para a escrita foi bem ruim, eu não consegui me conectar com ela. Finais de livros pra mim estão começando a ficar difícil. Eu lembro que teve uma época que, gente, era assim um frenesi pra terminar. E hoje não tá sendo mais, mas tudo bem, a gente sobrevive. Mas por outro lado, gente, brilhei na revisão, tá? Eu revisei muita coisa. Acho que eu tô... Calma aí que eu ia dar o número de outubro, né? Porque obviamente eu não tô gravando no último dia do mês. Eu gravei não, né? Eu revisei 18 capítulos. E eu estou, tipo assim, umas 30 páginas adiantadas, ó. Está lindo, tipo, ai meu Deus. A história tá muito boa. De fato, só aquelas frases esquisitas do corretor. Mas fora isso, gente, a história tá muito boa, eu não tô tendo que mudar quase nada. Tipo, tem um ou outro parágrafo que eu tenho que acrescentar mais coisas. Mas, no geral, a história tá muito boa e eu tô surpresa. E isso foi um dos responsáveis pra tá tão adiantado, porque eu não tive que fazer tantas mudanças, então... Querendo ou não, vai mais páginas. Tanto que agora que eu tô na parte de corrigir um pouquinho as frases, deu uma diminuída, mas não o suficiente pra se tornar um problema. E 30 páginas adiantadas, caramba, assim, maravilhoso. O que é muito bom, porque eu tô numa fase que eu quero mais revisar do que escrever. É irônico, porque eu estava reclamando sobre escrever pouco, mas eu tenho muito livro pra publicar. Eu tenho o livro 2 de Coroa Perdida, que vai sair em outubro. Eu tenho o livro 1 dessa trilogia que eu tô escrevendo e eu tenho o livro 2. O livro 3 não é uma prioridade, mas eu queria terminar ele. Mas o importante é que a revisão está em todo favor. E, gente, eu tô descabelada por causa do vento, tá? Não é desleixo, não. E eu acho que é isso, gente. Esse foi o mês de setembro. Um mês bons em alguns pontos, ruins em outros. Conta pra mim aqui embaixo como foi o mês de vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei. Se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Vai me seguir nas minhas redes sociais, que eu tô sempre colocando em tempo real o que tá acontecendo. E não deixe de conhecer os meus livros. Todos os links deles vão estar aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!